fatores interferem na biodisponibilidade? Quais as interferências na absorção e biodisponibilidade do cálcio e demais nutrientes? Ação de alguns minerais e vitaminas na biodisponibilidade do cálcio para a formação de massa óssea, né? E o processo de nutrição celular. Então, se a gente pegar as funções do cálcio, a gente vai ver que ele é fundamental na construção e manutenção de ossos e dentes, evidente, é o mineral mais presente, né? Deixa eu pegar aqui, tá? Mas ele é fundamental nas contrações musculares, nas ações dos neurotransmissores. Vocês viram isso em todas as aulas. Todas as aulas foram, cada um foi falando da ação do canal de cálcio, da ação de ativação do neurotransmissor, da ação da enzima, né? Da ação que o cálcio e o magnésio tem na resistência à insulina. Enfim, em todas as aulas que vocês tiveram, em todas as palestras que vocês tiveram, vocês sempre tiveram uma citação da importância do cálcio no organismo, não é? Regula funções de transporte através das membranas celulares, regula batimento cardíaco, é necessário para a coagulação sanguínea, age como estabilizador de membranas celulares excitadas, músculos, nervos, regulação intracelular de diversos hormônios, liberação ou ação de ativação de enzimas intracelulares. Não é à toa todos os estudos mostrando a importância do cálcio na obesidade, a importância do cálcio na hipertensão, certo? Então, que a ação do cálcio é fundamental para nós, é indiscutível. O que se questiona é, será que é só o cálcio do leite que faz isso? Certo? Então, a gente sabe do seguinte, os nutrientes em geral agem em conjunto, a carência de qualquer nutriente essencial, mesmo aquele necessário em quantidades irrisórias, pode determinar a alteração do equilíbrio geral do organismo. Quem colocou isso há quantos? 54, 50 mil anos atrás, Dr. Roger Williams, né? A lei do mínimo, segundo o qual o nutriente que está em menor quantidade proporcionalmente determina o desempenho total do organismo. Então, como é que a gente vai ter a ação de um mineral isoladamente? Certo? A gente precisa de esse equilíbrio no organismo. E há uma correlação funcional entre cálcio, magnésio, potássio e sódio, tá? Necessária a manutenção da normalidade metabólica e o equilíbrio entre os mesmos mantém o tônus muscular e controla a irritabilidade nervosa, né? Esses e outros minerais interagem extensivamente, vocês foram vendo durante todas essas palestras, né? Que eu preciso de um para ativar o outro o tempo todo. Então nenhum mineral, nenhuma vitamina vai agir isoladamente, certo? Para a formação adequada de massa óssea, além do cálcio, são necessários no mínimo mais 24 nutrientes, certo? Então não dá para a gente imaginar que osso é feito de cálcio, ou que qualquer outra ação, onde o cálcio tem interferência, ela vai ser feita na carência, por exemplo, do magnésio, tá? A carência de um ou mais nutrientes necessários à formação da massa óssea, além de prejudicar a utilização efetiva do cálcio, vai possibilitar que ele se instale em tecidos moles, que ele favoreça o processo de formação de cálculos, que ele favoreça a calcificação. A gente ouve o paciente falar, eu tenho microcálculo, doutora, do quê? É de cálcio, né? Tem nódulo na tireoide, tem esporão, tem artrite, tem bursite. O que são essas coisas? Aonde que esse cálcio que deveria estar no osso está? Está indo para tudo que é lugar, menos entrando efetivamente no osso, certo? O que interfere na absorção e utilização adequada do cálcio no organismo, tá? Nós precisamos de ter pH ácido no estômago, certo? Porque eu preciso do processo da ionização para essa absorção. Mas espera aí, então se eu pegar o leite, ele vai neutralizar o pH ácido do estômago, é verdade? Não, mas o cálcio que tem no leite, bem ligado à proteína, vai ser absorvido independente do pH ácido ou não do estômago. É verdade? Só que acontece que o cálcio, para poder entrar no osso, ou para fazer uma contração muscular, ou para melhorar e fazer a ação da insulina ser efetiva, ele precisa do magnésio, do boro, do zinco, das outras vitaminas, que não vão ser absorvidas
se não tiver pH ácido no estômago. Certo? Então, mais uma vez, o que o leite vai favorecer? Até a absorção do cálcio, mas jamais a dos outros nutrientes que trabalham com ele. Tá? Mas eu preciso também do pH ácido no intestino. Certo? E a gente vai ver já o quanto que, principalmente quando eu falo, vocês imaginam sempre aquela ideia, o excesso não é a presença, tá? Se eu tenho excesso do derivado de leite, assim como excesso de açúcar, excesso de proteína, eu vou alcalinizar o pH no intestino. Por quê? Porque quem fermenta, tá? As proteínas em excesso, e o leite tem proteínas em excesso, ele tem 3 vezes mais proteína em leite de vaca do que em leite de mãe. Ele é chamado de carne líquida. Aí o excesso do leite, o excesso da proteína, enfim, excesso de proteína vai favorecer a fermentação das más bactérias. Porque se as boas bactérias fermentarem, elas se matam. Porque as boas microbiota saudável precisam de pH ácido no intestino. Então elas se matam. Então quem é que vai fermentar? As más bactérias. E a hora que as más bactérias fermentam, elas vão dar o pH o quê? Alcalino no intestino. Tá? O que mais que a gente precisa? Nós precisamos de um pH levemente alcalino no sangue. O pH no sangue, para que todas as reações aconteçam, é 7,3 a 7,4. E a hora que você tem, por exemplo, uma das coisas que o leite e derivados favorecem é o quê? pH ácido no sangue. Então, como é que eu vou tamponar isso? Tirando o cálcio do osso? Tirando o magnésio do osso? Então, ao contrário do que se pensa, eu vou favorecer o quê? Aumento na excreção renal do cálcio e do magnésio, certo? Então, o que mais que a gente precisa para uma absorção adequada do cálcio? Nós precisamos, a gente sabe que quanto maior a necessidade, menor o fornecimento dietético, mais eficiente será a absorção do cálcio. Então aquela ideia, eu preciso dar um monte de cálcio, quanto mais tiver, menos eu absorvo. Quanto menos tem, mais eu absorvo, tá? A perda de cálcio urinário é responsável por 50% na variabilidade da retenção do cálcio. Então a gente se preocupa tanto com a ingestão e esquece da excreção. E aí a gente tem na atualidade, a alimentação das pessoas são ricas no quê? Em gordura saturada, em proteína, né? Em sódio, em açúcar, em cafeína. Todos fatores que vão favorecer o quê? Aumento da excreção renal e fecal de cálcio e dos outros minerais. Certo? Então, o que mais? Excesso de fosfato pode fazer um complexo com cálcio e aumentar a expressão fecal. Certo? E aí a hora que a gente vai ver a relação de fosfato e cálcio que tem no leite de vaca e no leite materno, a do leite materno é parecida com a do osso. É fisiológica. A do leite do fosfato do cálcio é quase 1 para 1. E o fosfato favorece o quê? Aumento da expressão do cálcio. Tá? Excesso de proteína, cafeína e sódio aumenta a expressão urinária de cálcio. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, por um processo de apresentação, não estou aqui, mas no finalzinho, que vocês têm no CD que vocês receberam, tem pelo menos uns 6 slides de referência bibliográfica, tá? De tudo isso que está sendo falado aqui, tá? Andar, todo mundo sabe que estimula a liberação de calcitonina, né? Até sempre se preconiza o andar para evitar a osteoporose. O estrógeno evita a reabsorção óssea. A insulina determina sobre o túbulo renal maior reabsorção de sódio e menor reabsorção de cálcio. Então, aumento de resistência à insulina vai favorecer a excreção de cálcio, a reabsorção do osso e aumento de excreção. Então a gente sabe, por exemplo, que uma das coisas mais comuns da alergia ao leite causar no organismo é aumento de processos inflamatórios que, como vocês viram na aula da Andrea, aumentam a resistência à insulina. Show! Mais uma coisa. Vão somando, tá? Vocês vão ver lá no finalzinho. Substâncias pró-inflamatórias como as interleucinas, UIC, citocinas, prostaglandinas, TNF-alfa aumentam a reabsorção óssea, favorecendo a hipercalciúria. Então,